O fato dele saber aonde eu estou, quem eu sou e o que eu passo ou o que eu estou passando, não quer dizer que ele vai também me dar livramento daquela ameaça, como não aconteceu com Antipas. Muitos foram protegidos, muitos foram libertos, mas uns o Senhor naquele tempo resolveu recolher para a sua glória, como é o caso de Antipas. A melhor coisa para o crente, quer esteja na aflição, quer esteja na bonança, quer esteja na riqueza, quer esteja na pobreza, quer esteja na saúde, quer esteja na dor, é ter a certeza que Jesus sabe da tua vida, das tuas aflições. Mas tem uma coisa mais interessante ainda nesse texto. Jesus conhecia o nível de espiritualidade de cada um daqueles crentes. E ele destaca assim: tens aí alguns que não negam o meu nome, não negaste. Ele ainda diz mais: a minha fiel testemunha. Ele está falando ali que ele sabia das aflições, sabia dos problemas, sabia dos desafios, mas ele sabia da espiritualidade de cada crente. Porque tem crente que ele quer que Jesus só olhe para os problemas dele. Senhor, tu estás vendo a minha dor, tu estás vendo a minha luta, me ajuda nesta luta, me dá a vitória. É claro que ele pode dar. Agora, o mais importante é ele saber o nível da tua espiritualidade. Isso aqui é que é importante, porque às vezes Jesus pode me livrar de um problema, às vezes Jesus pode me livrar de uma luta, mas é o meu nível de espiritualidade que vai falar mais alto. Porque se eu tenho uma verdadeira espiritualidade, em qualquer prova ou circunstância, ele me livrando ou não, eu não vou desistir dele porque eu conheço ele. Entenderam agora? Assim como Jesus me conhece, eu conheço ele. E se nós analisarmos pessoas que tinham um nível de espiritualidade que sabia suportar, porque conheciam. Quando você lê Romanos 8:35, Paulo diz: quem me separará do amor? Por que que as lutas, os problemas, a espada, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, não separava Paulo de Cristo? Porque Paulo tinha uma espiritualidade verdadeira. Quando Jesus o salvou, quando Jesus se revelou a ele, a partir daquele momento ele era um homem crente de verdade. Porque tem irmão que quando está na prova, a espiritualidade dele é fraca. Tem deles que só vêm para a igreja quando está na prova, quando está na luta. E tem irmão também que só serve a Jesus quando as coisas estão dando certo para ele. Isso não prova a sua espiritualidade. A real espiritualidade, ela é provada quando você sabe estar feliz. Coloca aí, Jorge, Filipenses, coloca 2,14, vamos lá, só para a gente ter uma ideia aqui. A gente vai lendo aqui, coloca aí, vai passando. Só para os irmãos terem uma ideia. Vai, pode passando aí. Filipenses 2, vai, passa aí. Vai, pode passar. Muito bem. É 4, porque você está no 2, eu citei aqui. Vai, coloca isso, vai. Isso, vai, pode passar. Não, bem aí agora, vai lá, 17. Leia aí, pastor Wagner, 17. Olha o que Paulo diz. Não que procure dádivas, sim, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Isso, pode passar. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado. Isso. Como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Isso, vai lá. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Pode passar. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Observem que, coloca lá pelo 13, volta aí lá no 13, só para mostrar um negócio aqui para os irmãos. Vocês podem observar, verso 13. Olha o que ele diz, vai lá. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso, vai. Todavia fizeste bem
em tomar parte da minha aflição. Isso. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo Isso. com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Isso. Observem bem que ele aí nesse texto, você vai ler, a gente quando lê o verso 3 diz, eu posso todas as, mas observem que Paulo estava onde? Ele estava preso. Como é que ele disse que podia todas as coisas? Aqui está o nível de espiritualidade. Ele diz assim, eu estou agradecendo vocês, eu estou agradecendo pela oferta, não porque eu tenha necessidade, porque em tudo eu sei estar contente. Eu já aprendi a me contentar com muito, mas também já aprendi a me contentar com pouco. Isso aqui é que é espiritualidade. Se Deus deu muito, amém. Se Deus deu pouco, amém. Mas ele diz assim, em tudo eu estou tranquilo. Na última prisão de Paulo, que ele vai ser decapitado na prisão de Mamertina, você pode ler 2 Timóteo 4, Paulo diz assim, na minha primeira defesa ninguém me apareceu, ninguém esteve comigo, mas o Senhor não me abandonou. Olha o nível de espiritualidade de Paulo. Na primeira prisão, quando os irmãos trazem ajuda, ele agradece. Mas ele diz, mas eu estou agradecendo porque eu não pedi para vocês, mas vocês de coração estão dando. E eu sei estar com muito e eu sei estar com pouco. E na última prisão, sabendo que ia morrer, ele abre a boca e diz assim, ninguém me defendeu, ninguém apareceu, mas o Senhor me sustentou. Ele não critica ninguém, ele não critica sistema, ele não critica o destino dele. Coloca bem aí, olha como é que ele finaliza a vida dele. 2 Timóteo 4, 7, 8. Coloca aí. Olha como ele termina a vida dele. Eu estou mostrando aqui o que é um homem de vida espiritual. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Para eu conhecer uma pessoa espiritual, não é quando você está aqui no culto levantando mão, sentindo poder, não. De jeito nenhum. A alegria do Espírito, a glória do Espírito é maravilhosa. Mas o nível de espiritualidade que eu sei que o crente tem, é quando ele sabe viver como Paulo viveu. Às vezes você diz que tem espiritualidade, diz que é uma mulher de Deus, e na hora que bate uma crise você cai de nervo. Na hora que vem um problema você se desespera. Na hora que vem uma luta muda de igreja. Isso prova que nível de espiritualidade você tem. Espiritualidade de menino. Pastor Zé, o que é espiritualidade de menino? Jesus disse lá em Mateus 11. Pode. Vamos ler bem aqui? Como é que diz aí, pastor Wagner? Depois a gente vai lá para Mateus. Combati o bom combate. Sim. Acabei a carreira. Isso. Guardei a fé. Olha o 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz... Para bem aí. O Senhor o quê? Justo juiz. Ó, ele chama Deus de quê, igreja? Diga lá bem forte, para despertar todo mundo. Ele chama Deus de como? Como é que esse Deus é justo para ele? Se ele estava preso, se ele estava doente, se ele estava abandonado, se ele estava sozinho, se ele não tinha um amigo, se ele não tinha um irmão, se ele não tinha um parente, se ele não tinha um membro de uma igreja ao lado dele, ele estava só, abandonado, doente, sabendo que ia ser decapitado. Que espiritualidade é essa, meus irmãos? Então aqui você vê o nível de espiritualidade de Paulo. O justo juiz, vai lá. Me dará naquele dia. Sim. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isso. Então, lá para Mateus 11, você vai ver que Jesus disse que o povo... Coloca lá pelo 10, só para vocês terem uma ideia. Mateus 11, não é isso? Pode passar, vai. Só para os irmãos terem uma ideia. Passa. Isso. Pode passar. Isso. É por aí. Olha aí, é bem o que eu quero. 16, vai. Olha o que ele diz. Mas a quem assemelharei esta geração? Isso. É semelhante aos meninos que se assentam nas praças. Sim. E clamam aos seus companheiros. Olha o 17. E dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Jesus está falando de uma geração que tinha a Bíblia, que tinha a Torá, que tinha a tradição judaica,
mas eram crentes meninos. Eles ficavam brincando assim. Aqui eram as brincadeiras da época. Vamos brincar de morto. Aí um dizia, não, eu estou chorando e tu não quer fingir de morto. Ah, vamos brincar de a lamentação, vamos brincar de tocar flauta. Eles não sabiam o que eles queriam. Era uma geração de meninos espirituais. Hoje, na atualidade, tem muitas igrejas que estão lotadas de meninos espirituais. Não sabem o que querem. Não sabem o que querem. Então, isso aqui é a falta de uma espiritualidade verdadeira. Por isso que, quando você vem aqui para o texto do Apocalipse, você pode observar que Jesus sabia o nível espiritual daquela igreja. Crente espiritual, irmão, é aquele crente que aguenta a pancada. Se uma pessoa cai e causa escândalo, ele é o mesmo crente, porque ele não é crente em pastor, ele não é crente em sistema, ele não é crente em instituição, ele é crente em Jesus. Amém, irmãos? É desse jeito. Quem tem irmão, mas agora e o que vai ser? Tu é crente em Jesus. Hebreus 12:2, olhando firmemente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Pronto, pastor, o senhor está sabendo que o fulano de tal, ele roubou a igreja? É, irmão, roubou. Deus tem misericórdia dele, é bandido. Mas eu sou crente em Jesus Cristo. Ele vai ser excluído, e aí eu vou seguir meu caminho. Pastor, o senhor soube que a irmã que dirigia lá o ciclo de geração está namorando com outra pessoa, fugiu porque quer ser vergonha. Porque a Bíblia diz que é para ser sincero. E eu vou carregando a minha cruz até a volta de Jesus. Não é assim? E agora, pastor, o que vai ser da gente? Vai ser da gente é que tu tem que ter espiritualidade. Não é assim? Irmão, eu nunca andei com um negócio de... Porque tem irmão de uma irmã, ei pastor, mas é tanta coisa que a gente se escandaliza. Não, Jesus já disse para nós, o escândalo vem. Ele não disse? Está lá em Mateus 18. Ele disse, o escândalo vem. Então tu se assusta porque tu quer, porque tu é besta. Mas Jesus disse, o escândalo vem. Quando eu abro a minha Bíblia, eu leio de um rei que mandou matar um homem e ficou com a mulher dele. Aí eu vou me escandalizar mais do que ainda. Eu leio a minha Bíblia e vejo um homem que a Bíblia diz em Gênesis 6, íntegro, justo, fiel, ficou bêbado, ficou nu, que era Noé. Eu vou me escandalizar mais do que? Se escandaliza porque tu quer. Agora, se você tem crença, espiritualidade verdadeira, você aguenta a pancada. É assim, não, eu estou firme, meu irmão. É assim, pastor, você está sabendo? Estou, irmão, mas isso ali é porque é o seguinte, a Bíblia diz assim, 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 é assim que é a espiritualidade. Assim, 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 o irmão errou, porque quer? Agora eu tenho que servir a Cristo Jesus. É dessa forma. Por isso que Jesus diz assim, eu conheço, volta para lá, Jorge, eu conheço as obras de vocês. Eita, meus irmãos, é coisa boa. Eu conheço. A pessoa, se Jesus fosse botar aqui um termômetro para medir aqui a espiritualidade de vocês? Se Jesus entrasse aqui agora, embora, eu vou medir aqui para mostrar aqui no telão a temperatura espiritual de vocês. E aí, como é que tu ia fazer? Já pensou? Pronto. Agora observem bem. Eu conheço as tuas obras e eu sei aonde é que vocês habitam, mas eu sei a espiritualidade de vocês. Vocês não negaram meu nome. Esse tempo aí é chamado de auristo no grego. Auristo. Esse auristo é como se fosse o nosso passado simples. Ele é um tempo meio complicado no português, para a gente explicar no português. Mas vamos usar como passado simples. Acabou. Lá atrás eles foram tentados a negar. Mas a espiritualidade deles, a comunhão deles, a fé deles, ninguém tirava. É assim que é um crente.